E é sobre o aquecimento global que eu converso agora com Sandra Azevedo. Ela é diretora do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Você sabe que você pode participar dessas conversas com a gente, tanto pelas redes sociais, quanto pelo telefone da nossa produção, que é o 0 Operadora 21 2273 5020. Muito bem-vinda, Sandra. Muito aqui obrigada. É o Jornal Futura. Obrigada pela oportunidade. Boa tarde a todos. Bom, esse tema é muito amplo, mas Sim. a gente falando de uma das causas, né, possíveis causas do aquecimento global, que é justamente a devastação das florestas, das vegetações, se torna ainda mais importante a necessidade de preservação das áreas de proteção permanentes, Sim, as APPs? sim. Os fenômenos climáticos, eles sempre existiram, mas a intensidade e a frequência deles é totalmente dependente das ações que a nossa espécie faz sobre o mundo. Então, nós conseguimos, além de acelerar, de intensificar esses fenômenos. E um dos mais relacionados é o desmatamento, a falta de proteção das nascentes, dos recursos hídricos, a poluição que também aumenta o número de partículas em suspensão no ar. Então, é um fenômeno muito complexo. Mas acho que quem está vivendo os dias de hoje Basta olhar, né? Não tem mais como dizer que isso não veio e se estabeleceu muito bem no nosso planeta. Certo. Ainda se falando em termos de cultura, por exemplo, de alimento, a hiperprodução das commodities, arroz, soja, milho, trigo, Sim. Tudo isso também contribui em larga escala para esse crescimento exponencial do aquecimento? Sim, porque além de com isso a gente modificar completamente o uso do solo e dificultar a recarga de aquíferos, né? Você modifica completamente a troca de CO2 deste solo com a atmosfera, porque você tem por longos períodos também esse solo desnudo e consequentemente você interfere também no equilíbrio de efeito estufa e é um processo que retorna para a gente, porque nós vamos ter cada vez mais eventos extremos pela falta de uma atenção adequada ao que o ambiente suporta. Por exemplo, a floresta amazônica é responsável, inclusive, por fazer chover na Patagônia, né, no extremo meridional do nosso continente. Se nós parássemos com a devastação e simplesmente deixássemos a floresta se recompor, isso seria uma solução? A floresta amazônica, além de impactar fortemente toda a nossa América do Sul, ela é realmente um ponto estratégico para todo o planeta. Ela permite, como se fosse um tampão, segurar e reduzir os impactos do excesso de CO2 no ar. Com esse processo de desmatamento acelerado e savanificação, nós estamos transformando uma floresta numa savana. Isso influencia, e não tem mais como duvidar, não é papo de cientista, isso está influenciando no clima do planeta de forma global. Claro que os primeiros afetados são os mais próximos, que somos nós. Claro, São Paulo, por exemplo, em se tratando de algo muito próximo, já anuncia que aí vai ter a sua crise na agricultura certa para esse ano, a maior, né? As grandes metrópoles, principalmente, serão as mais afetadas. E segundo os dados e planejamentos muito bem feitos, revisões muito bem feitas, a gente está falando muito de São Paulo, mas dentro das grandes metrópoles urbanas, a mais vulnerável é o Rio de Janeiro. E não São Paulo. Porque o Rio de Janeiro, ele tem uma questão geográfica muito particular, nós não podemos esquecer, foi muito recente, todo aquele desastre, aquela tragédia na Serra. Nós temos um solo que tem características diferentes, de menor capacidade de retenção dessa água, nós temos montanhas muito mais próximas do mar e temos uma questão social que também é muito próxima do centro urbano. Então, nós temos que pensar que quando a gente fala em aquecimento global, nós não estamos falando só de ecossistemas, de ambientes, nós estamos falando de vulnerabilidade humana, de risco à saúde pública, aumento de doenças por veiculação hídrica, aumento de pobreza. Não tem como dissociar economia, eventos sociais e ambiente. Não dá mais para fechar os olhos para isso. E aí, como você comentou, né, não é mais papo de cientista, e aí exige, as pesquisas estão aí, as soluções já foram apontadas e existe então a necessidade de uma cooperação mundial e a aplicação de protocolos como o de Kyoto. E aí que a coisa complica. Porque levantar dados, embora sejam difíceis, não são dados simples, interpretá-los, fazer modelos, isso está muito bem feito.
O Brasil, inclusive, lidera e tem grupos de excelência em áreas estratégicas para previsibilidade, para modelagem. Daí, se transformar isso em políticas públicas concretas, é que é o grande abismo que nós não estamos conseguindo fazer a tempo e a contento. As informações estão disponíveis. O próprio governo brasileiro financiou pesquisas de excelência. O problema é saber usar essa informação. Não há mais por que termos as crises que estamos tendo. Bom, com essas reticências, eu agradeço a sua presença aqui no Jornal Futuro e até uma próxima. Eu é que agradeço.